Brasil, 18 de julho de 2022. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Comentários: Otávio Rosa. Cristo determinou somente a construção de um local de adoração ate. No passado o rei Davi desejou fazer isto. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 2. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Veja o que Cristo, por meio do profeta Natã, disse ao rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 13. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Embora o rei Davi fosse o homem, segundo o coração de Cristo, as mãos do rei Davi estavam manchadas de sangue, devido às guerras e o assassinato de Urias, o Eteu, na qual o rei Davi, por causa do seu adultério com a esposa dele, Betseba, havia por mãos de terceiros o assassinado. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Iave, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Eteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele, sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. O que vemos hoje é uma verdadeira salada mista de suposto templo de Cristo. A igreja primitiva entendia que não deveria erguer construção para se reunir em nome de Cristo, pois o templo do Senhor somente poderia ser construído por determinação do próprio Cristo. Mas estranhamente os responsáveis pela destruição do templo do Senhor em Jerusalém, agora no seu país, recebeu a incumbência de Cristo para se construir um novo templo e mais assumir a liderança da igreja cristã, acabando com as reuniões onde o desejo era somente o louvo e adoração a Cristo, esperando que numa vida futura herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Posteriormente outros templos foram surgindo, todos com o mesmo foco de adorar a Deus, mas com outras coisas agregadas, como por exemplo a prosperidade e o materialismo das coisas, além do positivismo. Cristo é o único e suficiente caminho para quem deseja alcançar a verdadeira salvação, não são os votos, muito menos as promessas feitas ou mesmo as doações generosas que se possa dar nestes locais, mas nossa fé plena em Cristo Jesus. Frequentar estes locais religiosos que por uma inspiração divina seus líderes abriram uma igreja, chega a ser algo de piada e ridículos para quem busca na Sagrada Escritura entender a vontade de Cristo Jesus. O próprio Cristo disse. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Ou seja, quem crer que Cristo é o Filho de Deus, aliás que Ele é o próprio Deus, e obedecer de forma integral seus ensinamentos, desprendendo da religiosidade cristã, receberá o direito de ser por Cristo recebido na sua glória, pois Cristo é o caminho. Para quem deseja alcançar a vida eterna, precisará acima de tudo crer somente em Cristo, não existe outro caminho que não seja a fé plena em Cristo Jesus. Cristo é a verdade, não foi o apóstolo Pedro, a Virgem Maria, nem o apóstolo Paulo que deu sua vida para quitar a dívida que tínhamos com Satanás por meio de nossos pecados, sim. Romanos, capítulo 3, versículos 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos e, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Mesmo a Virgem Maria, com toda a sua pureza, tinha sua natureza pecaminosa segundo o próprio Cristo, por meio do apóstolo Paulo que dedicou boa parte de vida aos cristãos de Roma. Pois a vida estar em Cristo Jesus,
Podemos ser devotos de Maria, de Pedro ou de Paulo, mas a vida eterna somente Cristo pode nos dar, assim como ele o fez com Maria, com Pedro e Paulo mediante a aceitação que ele, Jesus Cristo, é o único Deus. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.